O governo federal dá prosseguimento nesta semana a uma série de reuniões com ministros e setores da economia para debater caminhos para reduzir os preços dos alimentos no país. Entre os itens que encabeçam a lista de preocupações estão a laranja, café, açúcar, óleo de soja e a carne. Pela percepção dos consumidores nas ruas de BH, os preços dos alimentos não param de subir. A cada ida ao supermercado, uma surpresa. Cada dia eles aumentam por conta própria. E o que está mais caro? O pó de café, o arroz, o açúcar, até a farinha de mandioca. Para quem não está sabendo, teve um preço terrível. Eles estão aumentando 100%. Mas essa dificuldade pode estar com os dias contados. É que nesta semana o governo federal deve anunciar algumas medidas para diminuir os preços dos alimentos no país. A ideia é aumentar o crédito aos produtores, além de medidas de assistência técnica. Quem explica é o economista Diogo Santos. O que o governo vai tentar fazer é, por um lado, estimular a produção de alimentos e a oferta de alguns alimentos, como, por exemplo, o governo tem a política de comprar cereais que podem ser estocados por tempos maiores, e com isso ajudar naqueles momentos em que tiver uma menor oferta, que estiver pressionando para cima o preço de determinado alimento, o governo ampliar no mercado a oferta daquele item que ele comprou, que ele estocou, para segurar o preço. Por exemplo, milho. O milho é muito importante, por exemplo, para a alimentação de aves e suínos. Que, portanto, quando o preço do milho fica mais caro, indiretamente isso vai chegar no preço da carne. E com isso aumenta o custo da alimentação. Então, se o governo consegue realizar uma política de maior estoque de milho, ele pode ajudar a regular o preço do milho quando tiver menos milho no mercado e assim, por exemplo, segurar o preço da carne. Agora, o governo pode também tentar indiretamente atuar nos elos da cadeia de produção e distribuição de alimentos, por exemplo, na rede varejista, tentando, por exemplo, reduzir o custo, por exemplo, dos supermercados, dos distribuidores, e essa redução de custo poder facilitar com que o empresário ele tenha de algum modo a capacidade de segurar o preço. Então, por exemplo, uma medida que está na mesa de discussão é reduzir o valor que os supermercados pagam para as empresas que administram os vales alimentação. Agora, esse é um tipo de medida que pode ter algum alívio pontual nos preços dos alimentos, mas dificilmente vai gerar uma mudança estrutural no preço dos alimentos, ou seja, não vai cair permanentemente os preços dos alimentos. Para cair permanentemente é muito importante que o governo tenha políticas que estimule, por exemplo, a produtividade, a ampliação da produção dos estabelecimentos agrícolas, alimentos de sacolão, por exemplo. É importante que o pequeno produtor ele tenha tecnologia e recurso suficiente para ele conseguir extrair a maior produtividade possível da sua terra e com isso ter uma abundância de produtos no mercado e isso sim ajudar a segurar os preços. Quando a gente fala desse alívio imediato, né, pelo menos no preço de alguns produtos, a gente pode destacar alguns grupos? Bom, os cereais é um deles. Se o governo, por exemplo, conseguir fazer uma política de estoque que controle o preço de alguns cereais, se o governo, por exemplo, conseguir desenhar uma política de importação maior, por exemplo, de arroz, o item básico, um item que o governo tentou importar, por exemplo, durante as enchentes do Rio Grande do Sul, não funcionou porque foi uma medida emergencial que mostrou que não é tão simples, tiveram várias lacunas para serem resolvidas. Talvez agora pode ser desenhada uma política melhor que aumente as importações de arroz e com isso segure o preço do arroz no mercado interno do Brasil. Então isso pode ser uma questão, o preço também de algumas carnes que se o governo conseguir baratear o custo de produção pode ter algum alívio, mas certamente nenhum desses itens terá um alívio substancial da noite para o dia. Nós ouvimos o economista Diogo Santos. Repórter Leonardo Patrus.